Algumas pessoas não conseguem simplesmente desligar a mente. Mesmo quando tudo está em silêncio, os pensamentos continuam, revisitando conversas, imaginando cenários, tentando entender coisas que talvez nem precisem de explicação. E às vezes, o cansaço não vem do que aconteceu, mas do quanto você pensou sobre isso depois. Algumas pessoas passam grande parte da vida dentro da própria mente, não porque querem se afastar, mas porque os pensamentos simplesmente não param. Enquanto outras pessoas seguem em frente, a mente continua voltando para as mesmas perguntas, como se ainda houvesse algo ali que precisa ser resolvido. Pensar demais nem sempre é um problema. Às vezes, é só uma mente que aprendeu cedo que precisava entender tudo antes de agir, antes de confiar, antes de relaxar, antes de se permitir simplesmente viver o momento. E isso cria um padrão silencioso, um padrão onde tudo precisa ser analisado antes de ser sentido. Talvez você reconheça isso. Relembrar conversas muito depois de elas terminarem. Pensar se disse algo errado, se foi mal interpretada. E mesmo sabendo que já passou, a mente continua tentando analisar tudo outra vez, como se ainda fosse possível mudar alguma coisa. Pensar demais não é só ansiedade. Muitas vezes é consciência, é perceber detalhes, nuances, pequenas mudanças, coisas que passam despercebidas para a maioria das pessoas. E isso pode parecer uma força, porque você entende mais, percebe mais, sente mais. Mas também pode ser um peso, porque você não consegue simplesmente desligar. O problema começa quando esse processo não encontra um fim, quando cada pensamento abre espaço para outro e cada resposta vira uma nova dúvida. A mente tenta resolver, mas continua girando, tentando organizar, tentando prever, tentando entender, mas nunca chega em um ponto final. Enquanto outras pessoas seguem em frente, sua mente continua, revisitando, reorganizando, reinterpretando, como se cada experiência precisasse ser compreendida por completo, antes de poder ser deixada para trás. E isso cansa, mesmo quando nada está acontecendo. Isso pode acontecer com coisas pequenas, uma mensagem, um silêncio, um olhar, algo que talvez nem fosse importante, mas que continua ecoando por horas ou dias. E quanto mais você pensa, mais difícil fica parar. E existe um conselho que você provavelmente já ouviu: para de pensar nisso. Mas a mente não funciona assim. Pensamentos não desaparecem por comando, eles voltam de novo e de novo, até parecer que nunca foram embora. Pensar demais muitas vezes é uma tentativa de evitar erros. Se você analisar tudo, talvez consiga prever o que pode dar errado. Talvez consiga se proteger, evitar constrangimentos, evitar arrependimentos. Mas essa tentativa de controle tem um custo. Porque viver assim cansa. A mente nunca descansa. Mesmo em momentos tranquilos, os pensamentos continuam procurando algo, algo para resolver, algo para entender, como se o silêncio nunca fosse realmente silencioso. E aos poucos, isso cria distância, distância do momento, das experiências, de si mesma. Porque enquanto a vida acontece, a mente continua ocupada tentando entender tudo, e o presente vai passando, quase sem ser vivido. Mas existe um paradoxo nisso. Você não está tentando complicar a vida, você está tentando entender, organizar, dar sentido. Só que o excesso de análise pode afastar você da própria experiência. E com o tempo, isso pode parecer um defeito, como se você devesse ser mais leve, mais simples, menos intensa. Mas a forma como sua mente funciona não é um erro. Pensar profundamente também é uma qualidade. É curiosidade, é consciência, é sensibilidade. É uma tentativa sincera de entender o mundo e as pessoas. Talvez a questão não seja parar de pensar, mas aprender a descansar. Permitir momentos em que nem tudo precisa ser resolvido, nem tudo precisa ser entendido. Alguns pensamentos podem apenas passar, sem análise, sem conclusão. Como nuvens, eles vêm, mudam e depois vão embora.
Talvez pensar demais não seja só um hábito, talvez seja também uma forma de proteção, uma tentativa da mente de encontrar segurança em um mundo que nem sempre faz sentido. E talvez o que ela mais precisa não seja de mais respostas, mas de silêncio.